Feng, o Caçador, parte 4. Feng e seus amigos estão encurralados pelos Hard-Boiled Heavies. Porém, Feng precisa pensar em um plano com urgência. Heavy King pede para o trio devolver o Warp Topázio, para ele não ser danificado na luta. Mas o Feng já tem o seu plano já bolado. Esse plano é simplesmente fugir dali. Grande plano. Bin pede para o Feng chamar a sua moto, mas como a nave é muito grande, parece que ela não consegue chegar a tempo. E por isso eles vão ter que encontrá-la na metade do caminho. Bark não quer fugir e se posiciona. Heavy Knight tenta atacar o Bark, mas ele puxa sua corrente e faz com que o robô caia de cara no chão. Bin diz que é para o Bark segurar as pontas enquanto eles fogem, pois eles vão voltar para resgatar ele em breve. Heavy King ordena que os outros Heavies vão atrás do Bin e do Feng, por isso ele vai ficar para lutar contra o Bark, iniciando assim uma luta bem intensa. Bin tenta despistar os perseguidores com a sua bomba. Depois disso, Feng chama ele para ir para aquele lado. Mas o Pica-Pau acaba encontrando um local sem saída e acaba percebendo que ele foi tapeado pelo Heavy Magician e agora está encurralado. Enquanto isso, Feng está tentando fugir, mas é interceptado pelo Heavy Ninja, que enquanto ataca o Feng, fica recitando Haikai sobre as estações do ano, o que até que faz sentido, pois a fase que ele se encontra no Sonic Mania tem uma temática de primavera e de inverno. E Feng acaba sendo preso em um bloco de gelo graças à espada de gelo do Heavy Ninja. Enquanto isso, Sonic e Tails chegam na nave, mas Sonic fica desanimado, pois não tem ninguém para lutar lá. Está tudo deserto e isso não faz sentido, pois eles estão em uma nave de guerra, era para ter alguma ação, né? Tails percebe que algo deve estar acontecendo, e por isso eles devem entrar para ver o que eles conseguem descobrir. Heavy Ninja joga um bloco de gelo com Feng dentro para a parede, e força ele para sair do bloco. Feng, todo fraco, se sente confiante, pois a moto dele finalmente chegou para o resgate. Com o impacto, Heavy Ninja deixa sua espada de gelo cair, e por isso Feng pega ela e usa sua espada contra o próprio dono dela. Ele fica encantado com a ação da sua moto, e por isso resolve instalar um upgrade nela, que é o próprio Warp Topázio. Bin está encurralado pelo Heavy Police e o Heavy Magician. Ele se sente triste e desanimado, pois ele sabe que as suas pequenas bombas não vão dar conta da situação. Por isso ele resolve usar uma bomba maior ainda. E a explosão dessa bomba maior é tão intensa que até a placa do lado de fora cai. Bin sai ileso da explosão como se não fosse nada. Acho que ele deve estar acostumado com explosões, né? Vai saber, né? Ele sai até assobiando e cantando com a cartola do Heavy Magician, como se ele estivesse em um filme musical da Broadway ou coisa do tipo assim. Feng aparece do nada na frente dele. Bin fica impressionado com a nova habilidade da moto do Feng, e o Feng pergunta se ele está pegando fogo, mas parece que é só um pouquinho mesmo. Feng quer ir embora, mas o Bin pergunta sobre o Bark. Os dois olham de cara feia um para o outro, mas no fim, o Feng decide voltar para resgatar o seu capanga. Nossa, e pensar que ele abandonaria mesmo seu parceiro, e o Feng não vale nada, hein? Enquanto isso, Bark e King estão em uma luta acirrada, e o Heavy King até elogia o Bark pela sua tenacidade e força. Mas, mesmo assim, ele sofre um golpe pesado e está quase sendo derrotado. Feng aparece no último momento, desequilibra o King enquanto Bin resgata o Bark. Feng tira um sarro da cara do King, dizendo que graças a ele ter contado como o Warp Topázio funciona, o Feng vai tirar uma grande vantagem em cima do Topázio. Enquanto isso, Sonic e Tails chegam no gerador principal, mas Tails estranha que está desligado. Sonic está muito chateado que não tem nenhuma ação para ele fazer, mas o Tails diz que ele pode fazer o gerador entrar em sobrecarga e assim fazer a nave do Eggman explodir, dando a eles poucos minutos para escapar da explosão certa. Sonic fica muito animado com isso. Isso faz com que a nave se desestabilize. Sonic finalmente está feliz que os robôs prestam atenção nele.
E depois de uma corrida épica, Sonic fica olhando para trás, fazendo a pose e piscando, enquanto a nave do Eggman afunda do oceano. Até parece que o Sonic tá pousando por uma foto. Quem é que vai tirar foto de um ouriço voando no meio do nada? Mas enfim, né? Tails fica feliz que eles conseguiram a tempo, né? E o Sonic tá feliz que o Tails salvou ele de uma aventura chata. Porém, o Sonic acha que alguém fez a maior parte do trabalho no lugar deles. E realmente alguém fez, né? Foi a equipe do Fang, né? Enquanto isso, Heavy King pede para o Eggman resgatar eles e a nave. Porém, o Eggman se recusa a fazer isso. Fang volta com um sorrisão no rosto, todo feliz por ter vencido. Tanto que ele até menciona em abandonar a busca pela 8ª Esmeralda. Mas Bean fica furioso com isso, pois foi a busca pela Esmeralda que colocou neles nessas enrascadas. Por isso, Bean decide abandonar o Fang, junto com Bark. Fang fica bravo com essa situação, mas pelo menos ele não vai mais precisar dividir o lucro das suas caças com ninguém. Enquanto isso, ele liga para o Eggman, dizendo que na verdade os Evs viraram traidores. Eggman pergunta como eles conseguiram se mover tão depressa com a nave, mas o Fang desconversa, dizendo que não sabe, pois ele não entende de tecnologia. Eggman também pergunta sobre a 8ª Esmeralda do Caos, mas o Fang admite que talvez ela não existisse e que ele estivesse esse tempo todo atrás de um conto de fadas. E já que eles estão kids, Fang vai procurar sua próxima missão. Só que o Eggman estava investigando umas ilhas diferentes e vai precisar dos serviços do Fang para investigar essas ilhas. São as ilhas do norte que apareceram em Sonic Superstars. Sendo assim, a aventura continua na história em quadrinhos especial de Sonic Superstars, que eu já fiz review aqui no canal já. E logo em seguida ela continua no jogo Sonic Superstar, que aparentemente foi um jogo fracassado e que não vendeu tão bem quanto a SEGA esperava. Porém, eu já fiz live dele e me diverti com ele bastante, pelo menos até a última fase, que tem um chefe que é difícil pra burro.